Graça e paz, irmãos. Amém. Que bênção, né? A gente está aqui, como diria aquele louvor antigo, né? É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Glória a Deus. Irmãos, é uma grande oportunidade a gente estar aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor, podendo ouvir a palavra do Senhor, podendo cantar louvores ao Senhor. Como eu sempre falo, né? Aquele que tem oportunidade, por favor, venha às quartas-feiras, porque o Senhor tem falado grandes coisas conosco aqui. A gente tem recebido grandes porções da palavra, né? Agora a gente está na tecnologia, né? A gente está no YouTube e é interessante que faz tempo que eu não tinha visto vídeos no canal e agora a qualidade está em HD, né? Full HD, tá lindo a gravação da igreja. E o nível está subindo, né? Semana passada o pastor Dinho pregou aqui, a gente recebeu algo incrível do Senhor, né? Quem teve a oportunidade de estar aqui para ouvir o conhecimento que foi colocado aqui, inclusive até hoje, por algum acaso, né? Dando uma olhadinha no vídeo no YouTube, viu o comentário lá, tinha um professor de línguas estrangeiras de escola teológica, comentando no vídeo do Dinho, parabenizando pelo vídeo dele, falando que estava tudo correto. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser difícil a gente continuar pregando nesse nível, né? Porque a análise está vindo muito forte. Eu achei interessante, compartilhou com os alunos dele, alguns alunos comentaram também. Eu falei, meu Deus, que bênção, né? Mas isso é importante, irmãos, independente de quem venha pregar, que o Senhor seja engrandecido, independente do nível do seu conhecimento ou não, o importante é engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E que o Senhor possa falar conosco, isso que é o mais importante para a gente, né? Independente do seu nível de teologia ou não, o importante é que o Senhor fale conosco. Irmãos, eu quero compartilhar um texto que o Senhor, inclusive para quem está aqui nos últimos cultos, de um culto antes da Santa Ceia, Deus vem falado sobre esse tema em específico. O Senhor já tinha me dado essa palavra, na verdade um versículo só, e Deus já tinha construído no meu coração essa palavra, e os cultos que antecederam essa mensagem de hoje, o Senhor foi falando, confirmando, né, os louvores de domingo também, que seria essa palavra que eu ia trazer. Então, mais ou menos que eu já sabia que o pastor ia me chamar, o Espírito Santo estava confirmando no nosso coração. Está lá em Hebreus, irmãos, vamos ler a partir do 20, Hebreus capítulo 7, versículo 20. E não por acaso a irmã Vanessa cantou o tema da pregação, né? Jesus, ele é o nosso fiador, né? Quem pagou o preço, né? Então, Deus, ele confirma, irmãos, todas as coisas. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 20. Hebreus 7, 20. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, ou pagador de dívida, né? Garantia da nossa aliança. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes, em grande número, pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Amém, irmãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra, Senhor. Nós clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa palavra. Nós clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor possa continuar, Senhor, nos repreendendo, nos exortando, Senhor, trabalhando, Senhor, no nosso caráter, que é tão duro, Senhor, de ser trabalhado, Pai. Nós clamamos a Ti para que o Senhor possa converter os nossos passos, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a direção do caminho a seguir, que nós possamos ter os olhos e os ouvidos abertos
a voz do Teu Espírito, Pai, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai, que todo impedimento, todo embaraço, Senhor, tudo que não provém de Ti, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai, que nenhum dos meus irmãos possa ser impedido, Senhor, de receber a presença do Teu Espírito Santo, e que essa palavra venha, Senhor, frutificar em nossos corações, Pai, em nome de Jesus nós Te louvamos e pedimos que somente aquilo que vier do Senhor possa causar um efeito em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus nós Te louvamos, Deus, e nós Te agradecemos, Pai, amém, Senhor, amém. Irmãos, esse termo fiador foi até interessante para quem estava na pregação quarta passada. O Dinho chegou até a comentar, né, na pregação dele, falando sobre esse termo, né, fiador. Ele vem de confiança, né? E rapidamente, né, ele explicou meio por cima, mas o fiador é bem simples da gente saber. A gente que é pobre sabe o que é um fiador, né? Isso é fácil. O pobre sabe o que é um fiador. Normalmente a primeira compra de um jovem, um adolescente, quando quer comprar um carro, a gente vai na agência e aí o dono da agência fala, ó, seu score está meio baixo, você precisa de um fiador. Aí vem a mãe ajudar a gente, vem o pai, vem o tio, vem o primo, sempre tem alguém para ser o fiador daquela primeira compra, né? É difícil um adolescente, um jovem, começar a vida, né, uma casa, um carro, sem ter alguém que tenha essa confiança, né, essa fiança atrás dele, que seja um fiador atrás dele. E aqui, na verdade, se você ler em algumas versões, você não vai achar esse termo, fiador. Em outras versões vai estar garantia de aliança superior na King James. Então, várias versões você vai ver um termo diferente. Mas esse termo fiador é o tema que a gente vai tentar trazer, porque é o sentido que aplica melhor para o nosso contexto, né? A gente entende bem o que é um fiador. E primeira coisa, irmãos, que a gente precisa ter no nosso coração. Todo aquele que precisa de um fiador, em si só ele não tem confiança. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Se eu preciso de um fiador, significa que eu não tenho como conseguir nada com meus méritos próprios. Simples assim. Eu dependo de outra pessoa. Então, a primeira coisa que uma pessoa que precisa de um fiador, ela tem que entender que não depende dela, depende de outro. Porque se de repente eu fui lá fazer minha primeira compra e meu pai e minha mãe não aceitou ser meu fiador, a agência vai me vender um carro? Não vai. O banco vai financiar uma casa? Não vai. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Nossa, mas eu nunca fiz nada de errado. Olha, mas infelizmente, se você não tiver um fiador, você não pode comprar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não é digno de confiança, irmãos. Eu e você, como cristãos, como servos do Senhor, a gente tem que entender isso. Eu não sou digno de confiança nenhuma. Porque eu sei que eu não tenho condições de pagar o preço pelos meus erros. Eu não tenho condições de pagar. Então, eu precisava que alguém fosse o fiador desse meu caráter, que é um caráter reprovado até que Cristo entrasse em mim, esse meu caráter que veio da natureza de Adão, esse meu caráter de pecaminoso, esse meu caráter de pecador. Então eu precisava que alguém intercedesse por mim com um caráter aprovado, que tivesse o nome limpo na praça, literalmente, para pagar o preço que eu valia, que você valia. Então a gente precisava de alguém que tivesse o nome limpo. Essa era a primeira coisa. Que tivesse crédito. E só tinha uma pessoa que poderia ter esse crédito, irmão. Jesus Cristo, que é o nosso fiador. Então, o livro de Hebreus, ele abre esse tema de o nosso fiador com essa ideia tão maravilhosa, né? Esse termo fiador, o Dinho também comentou rápido, ele vem do latim, né? Ele vem de fidere, que é confiar mais a palavra dor. São duas palavras, confiar, dor. Então, uma confiança com dor, literalmente. Aquele que vira um fiador, a gente vai ver mais para frente, normalmente passa por muitos apuros, né? O fiador sempre fica pensando, será que ele pagou? Será que ele não pagou? E fica com isso na cabeça. Então, a gente vai caminhar nos textos e a gente vai entender isso. Irmãos, e a gente, olhando para esse texto, a gente vai caminhar para alguns textos na Bíblia. Jesus Cristo, ele decidiu ele entrar se a gente fosse poder contextualizar, ele decidiu pagar um preço, né, colocar o nome dele como fiador de uma dívida que ele saberia que aquela pessoa que ele estava emprestando o nome dele jamais conseguiria pagar. Esse é o pior dos tipos de fiador. É aquela mãe que sabe que o filho tem muito problema de caráter, acho que vocês conhecem pessoas assim, eu conheço pelo menos. O filho tem muito problema, mas ele fica ali, mãe, me ajuda, tira para mim um carro, tira para mim uma moto, faz isso, faz aquilo, mãe, eu vou pagar. E ela sabe que o filho não vai pagar. Mas mesmo assim, pelo amor que ela tem por ele, o que ela faz? Tá bom, filho, eu vou lá. E aí ela se mata para poder pagar aquele veículo que o filho está bagunçando, andando para cima e para baixo. Eu acho que não sei se é só eu que já vivi esse contexto, mas acho que a gente conhece, né, irmãos? Então, Jesus, ele entra para ser fiador de uma pessoa, que seria eu e você, de um povo, que ele tinha certeza que tinha um caráter reprovado, que não ia pagar.
Esse é o primeiro ponto. Jesus tinha certeza disso. Então ele não entra só como fiador, ele entra para comprar essa dívida. Porque se ele fosse só fiador, o nome dele ficaria sujo. Poxa, porque eu vou pagar uma dívida, eu vou ficar lá tendo confiança com alguém que não tem. Então ele tinha que resolver mais a fundo o problema. E aí lá em Colossenses, irmãos, capítulo 2, a gente entende o que o Senhor fez, né? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Se não quiser abrir, eu leio rapidinho. Colossenses 2, 14. Só um versículo só. Jesus, ele entra como fiador dessa situação, mas não só simplesmente para dar o nome dele. Ele simplesmente cancela a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Jesus, ele não só dá o nome dele como fiador, mas ele rasga aquela dívida que nos era contrária. Jesus, ele vai mais fundo no problema. O problema não era agora só ter um nome para alguém poder ter um crédito, porque eu e vocês nós temos crédito com Deus por causa do nosso fiador, que é Jesus Cristo. A gente tem que entender isso. Eu só tenho crédito com Deus, poder chegar diante de Deus, porque como está escrito em Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote, escolhido por Deus para ser o nosso fiador, que não precisava ser mais novamente trocado por outro sacerdote. Mas esse, uma vez só, fez um sacrifício eterno. Jesus Cristo é o nosso fiador eternamente. Então a gente agora só tem acesso a ter crédito com Deus, poder olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor é meu Pai, o meu Salvador, através do crédito que Jesus Cristo nos deu como fiador. Nós temos crédito agora com o Senhor. Só que ele olhou para o nosso caráter e ele falou: se eu parar aí, vai ter problema. Não tem como eu só ser o fiador dele. Porque o Felipe tem um caráter reprovado, ele precisa ir mais além. Então eu preciso comprar a dívida. Ele não podia parar só em ser fiador. Ele precisava comprar a dívida. A minha dívida tinha que ser paga. E é aí que vai mais fundo. Porque o Senhor, ele não resolve aquela resolução paliativa, que daqui a pouco você está com dor de novo. Sabe quando o médico fala: você tem que operar, e você fala: doutor, mas não tem outro jeito. Não, você toma um remédio. Bom não vai ficar. Mas a gente vai enrolando até quando der. Jesus não é esse tipo de médico. Jesus, ele vai lá no profundo, ele faz uma incisão e ele tira 100% do problema. Ele cura por completo, ele não tira um pedacinho do câncer, ele arranca as raízes do câncer. Então Jesus, ele fez isso, ele olha e fala: tá bom, agora eu já sou fiador. Mas quando ele olha para mim e para você, ele fala: não tem jeito, ele tem um problema de caráter. E eu vou ter que trabalhar nesse caráter até o final dos dias, até que eu volte. Então, para que o diabo não tenha mais acesso de consumir a vida dele, como está escrito em Hebreus capítulo 2, o diabo não tem mais acesso a resgatar a vida dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar essa dívida, não só mais ser fiador. Por isso que ele vai dizer: Jesus Cristo, ele rasgou a cédula de dívida que era contra mim, contra você. Então ninguém mais tem essa cédula. Ele é o nosso proprietário. Jesus é o nosso único dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, porque ele rasgou a cédula que era contrária contra mim, contra você. Meu nome estava lá no Serasa. Estava lá marcado: ó, Felipe Augusto já está preparado para ir para o inferno. E era fato. Jesus, ele pega aquela cédula, ele fala: quanto custa? Ele paga o preço. E agora ele fala: ó, ele não é mais de ninguém, ele é meu. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. Ele não só foi escolhido por Deus, como Hebreus vai dizer, ele foi escolhido por Deus para ser nosso fiador. Mas ele vai mais além, ele fala: agora que eu já sou fiador, eu entendo que esse preço ele não tem condições de pagar. É tipo a mãe que fala assim: eu já sei que meu filho vai me dar dor de cabeça, eu compro o carro e dou, para ele não... É isso que Jesus fez. Eu compro e dou. Agora você tem a vida eterna porque eu te dei. Foi isso que Jesus fez. Ele resolveu o problema. A gente estava cheio de problema para resolver. Ele foi lá e falou: peraí, eu dou um jeito. Eu pago a dívida. Agora você tem vida eterna. Irmãos, então a gente às vezes não consegue entender a profundidade dessa confiança de Jesus Cristo. Às vezes a gente lê e passa batido, milhões de vezes eu li esse texto, e sempre passei batido até o Senhor me despertar para entender qual que era o papel de Cristo nessa confiança, nesse ser fiador da nossa vida. Como é profundo essa ideia de Jesus ser o nosso fiador. E é interessante, irmãos, eu vou tentar ir rápido, que eu queria usar uns minutinhos do final da pregação, se Deus permitir. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente encontra, se eu não me engano, vai depender da versão, tá, irmãos? A versão que mais vai apresentar essa palavra fiador é a versão João Ferreira de Almeida, tradicional, Bíblia do Púlpito. É a que mais vai aparecer essa palavra fiador. Quando você troca de versão, você vai achar menos vezes, principalmente no Antigo Testamento. Mas na João Ferreira de Almeida, a gente encontra 13 vezes essa palavra desse termo, fiador,
que é no mesmo sentido, de confiança, de alguém que vai pagar a dívida. E nessas 13 vezes, é interessante que 6 vezes dela, o livro que mais aparece a palavra fiador é o livro de Provérbios. Provérbios aparece 6 vezes fiador, mas olha que detalhe interessante, irmãos. Em Provérbios, todas as vezes que aparece a palavra fiador, é uma repreensão. Ele vai dizer, filho meu, não seja fiador. Filho meu, não se intrometa nesse negócio, não seja fiador. E ele vai dar sempre conselhos, nessas 6 vezes que aparece, dizendo, não seja fiador, porque aquele que é fiador arruma um problema para si. Você vai ter que resolver o problema do outro. É como se ele estivesse dizendo, você está em paz na sua vida e você decide ser um fiador de alguém para arrumar um problema. É simples assim, aquele caçador de problemas. A gente sempre tem esse tipo de pessoa, né? Eu já fui muito assim, às vezes ainda sou, viu, irmãos? A gente caça problema. Nossa vida está em paz, a gente olha e fala, deixa eu arrumar um problema para ver se Deus me exorta mais. A gente começa a caçar problemas. E Provérbios vai dizer isso. O fiador é o caçador de problemas. Nas 6 vezes que aparece em Provérbios, ele vai dizer o seguinte, filho meu, não faça isso. Não seja fiador. Não arrume esse problema para você. Então olha que interessante. Ao contrário de Cristo, que compra a nossa briga, o nosso problema, ele dá essa confiança para nós. Quando se trata de algo humano, o Provérbios vai dizer, não faça isso. E aí, irmãos, nas outras vezes que aparece na Bíblia, vai aparecer em Salmos, Salmo 119, vai aparecer em Gênesis, é a primeira vez que aparece 2 vezes, 42 e 43 de Gênesis aparece. Aparece em Jó 2 vezes, aparece em Isaías 1 vez, e o que a gente leu em Hebreus, são 13 vezes ao todo, se você contar. E olha que interessante, as únicas repreensões estão em Provérbios. A única forma de repreensão, de ser um fiador, é em Provérbios, porque ele trata de caráter humano. Ele está tratando de um fiador que está resolvendo um problema de homem para homem. Provérbios vai falar o seguinte, não seja fiador, você homem para outro homem. Ele não está falando da fiação ou da confiança do Senhor para o homem. Então, toda vez que um homem quer resolver um problema de outro homem, vai ter problema, irmão. Sempre que nós somos fiadores do problema de alguém que não está diante de Cristo, nós vamos arrumar problema. É isso que a Bíblia está dizendo. Só que aí nos outros textos, quando a gente vai ler, é interessante que aí Deus muda o termo. Olha que interessante, vamos ler primeiro em Jó. São 2 pessoas que trazem um termo para esse fiador, traz uma forma de falar desse termo fiador, dessa palavra fiador, de uma maneira incrível, que é Jó. E o profeta Isaías vai falar do cântico do rei Ezequias. Muita gente não conhece o cântico do rei Ezequias, mas quando ele é curado pelo Senhor, ele desenvolve um cântico. E nesse cântico ele fala de fiador. Jó capítulo 16, irmãos. Quem não quiser abrir, pode deixar que eu passo aqui direto. Tá? Jó 16, versículo 19, ele fala a primeira vez. Dependendo da sua versão, vai aparecer o termo salvador ou garantidor, tá, irmãos? Então depende da sua versão, a gente vai ler na versão que é a Bíblia do Púlpito. Jó 16, 19. Fala assim, irmãos, ó, Jó 16, 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, o meu fiador está nas alturas. E o 17:3, irmãos. Jó 17:3 fala assim, ó: promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? E esse segundo, irmãos, na versão da King James eu acho ela mais interessante. Ele fala assim, ó: dá-me, ó Deus, a tua garantia e ser o meu leal fiador para com que as tuas próprias mãos, porque quem mais me estenderia as mãos, senão o Senhor? Jó vai falar exatamente isso, irmãos. E lá em Isaías 38, versículo 14, Isaías 38, 14, irmãos, o rei Ezequias, ele vai, no final do cântico dele, Isaías 38, 14. Ele fala assim, ó: eu gritava,
Ele já tinha sido curado, tá, irmãos? O contexto aqui, ele já tinha sido curado pelo Senhor. Deus tinha colocado, acrescentado 15 anos à sua vida. A gente lembra desse texto, né? Acredito que você lembre, senão você lê em casa depois. E aí ele vai cantar um cântico, e primeiro ele vai falar das tragédias, tá? No final das tragédias, ele vai dar esse termo aqui. Ele fala assim no 14. Eu gritava como uma andorinha, ou o tordo salpicado, e gemia como uma pomba chorosa, contemplando os céus. Os meus ossos foram enfraquecendo a cada dia. Ó Eterno, estou em grande angústia. Vem, por favor, em meu socorro. E aí, nas outras versões vai falar assim, ó, seja, Senhor, o meu fiador. Seja o meu socorro. Irmãos, olha que lindo. A gente pega esse termo fiador, e eu não sei se vocês conseguem, ou acredito que a igreja vai entender, mas eu queria que vocês entendessem, irmão, uma coisa interessante nesses dois textos, ou nesses três textos. Como eu falei, o fiador que Hebreus vai mostrar é um fiador que é Cristo, que pagou o preço, né, que foi quem deu o nome para que a gente não fosse crucificado, não fosse a morte, Cristo pagou. Provérbios vai tratar o termo fiador como a gente conhece nos dias de hoje. Se a gente falar para um advogado, se você jogar no Google o termo fiador, vai aparecer até o Tribunal de Justiça falando o que é um fiador. Pessoa que empresta o nome, o pagador de dívidas. Esse é o fiador. O dicionário, você vai achar isso no Aurélio, pagador de dívidas. Só que olha que interessante como a Bíblia ela é especial porque Deus ele é maravilhoso, irmãos. Provérbios ele vai falar desses termos. Você está pagando uma dívida, não empreste o seu nome para ninguém, porque senão você vai ser o pagador dessa dívida. Não faça isso, é um conselho. Como se eu fosse falar hoje para alguém, para minha filha, um dia se ela tivesse mais velha, filha, não seja fiadora de ninguém. Isso é um conselho paterno, não seja fiador, porque você vai ter problema. Só que Deus, ele vai além desse termo. Porque, irmãos, eu não sei se vocês conseguiram entender, quem era Jó? O homem mais rico da terra até aquele presente momento. Ele não precisava de fiador. Por que um homem rico precisa de fiador? Ezequias, ele era o rei de Judá. Ele também não precisava de fiador. Então não tem muita lógica você olhar e falar assim, poxa, mas o mesmo termo fiador para pagar a dívida, eles estão falando seja o meu fiador. O que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, Deus é maravilhoso que esse fiador do Senhor, ele não fica só no termo físico. Ele não fica só naquilo que a gente consegue palpar, tem que pagar uma dívida. O Senhor ele pode ser fiador de todas as coisas. Inclusive, nesses dois termos, de homens doentes. A gente estava diante de Jó, que tinha perdido sua casa, sua família, sua saúde, tinha perdido tudo, estava uma desgraça na vida dele. Depois o Senhor faz ele recuperar. Só que ele fala para o Senhor, Senhor, seja o meu fiador e estende suas mãos para me socorrer. Você fala, poxa Senhor, mas como assim? Como alguém vai ser fiador de uma doença? Como eu posso chegar na minha filha e falar, filho, ó, você está com uma doença, ou qualquer outra pessoa, você está com uma doença, eu vou pegar essa doença para mim. Alguém consegue fazer isso, irmãos? Não consegue. Um fiador não faz isso? Não, eu pago a dívida. Como que alguém olha para alguém e fala assim, você está doente? Dá sua doença para mim. Ó Felipe, está com problema? Dá seu problema para mim. Como que alguém faz isso, irmãos? Não tem como. Só o Senhor pode fazer isso. Quem pode pagar uma dívida de uma doença? Quem pode ser fiador de uma doença? Como você pode explicar e falar assim, poxa, o rei Ezequias, um homem inteligente, um homem rico, bilionário com certeza para a época, olha para os céus e fala assim, Senhor, eu não aguento mais de dor, eu grito, eu choro, seja o meu fiador. Mas como? Porque fiador é fiar de confiança, mais dor. O Senhor é capaz de puxar a sua dor para Ele. O Senhor é capaz de trazer essas dores para Ele. O Senhor é capaz de você olhar e falar assim, poxa, mas como que o Senhor vai me socorrer? O Senhor pode absorver os meus problemas. É esse que é o detalhe dessa palavra. Não é simplesmente o fato de ser fiador do físico, não. Vai muito mais além disso. Vai em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele é fiador de todas as coisas. De todas as coisas. Ele é capaz de assumir a dívida da sua doença, da sua enfermidade. Dele olhar e falar assim, ó, eu pego para mim essa enfermidade. Foi isso que Jó está falando para o Senhor. Senhor, seja o meu fiador nessa enfermidade, Senhor. Seja o meu fiador, Jó vai falar, nessa humilhação, Senhor, que eu estou passando. O que Jó está falando? Senhor, pega para o Senhor essa humilhação, Senhor. E o Senhor não negou. Porque o rei Ezequias foi curado e Jó também foi curado.
Então o Senhor pegou para ele. Quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, eu não consigo pagar essa dívida. Eu não sei se vocês já chegaram a esse ponto, irmãos, mas eu já cheguei a um momento da minha vida de olhar e falar, Senhor, parece que eu estou sendo afogado pelos problemas. Eu não estou conseguindo respirar mais. De tanto problema, de dívida, de doença, disso, daquilo, tudo uma coisa atrás da outra. E a gente Jó vai dizer o seguinte, Senhor, estende as tuas mãos e seja o meu fiador. Puxa de mim, Senhor, porque eu estou sendo afogado. Senhor, eu não estou aguentando mais, seja o meu fiador nessa situação. Senhor, pega para você, Senhor, esse problema, porque eu não consigo resolver. E Jó fala isso para o Senhor. Irmãos, e é tão lindo quando a gente vê que Davi ele escreve isso de uma maneira tão linda. Ele vai falar, Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele estendeu seus braços e me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e me colocou sobre uma rocha. O Senhor, Ele é capaz de estender as mãos e me puxar desse lago que eu estou me afogando. O problema não está dando mais, não estou aguentando. O Senhor estende as mãos e me tira. É isso que Jó falou, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, e seja o meu fiador, seja o meu socorro. Me tira, Senhor, porque eu não aguento mais. E o rei Ezequias fala a mesma coisa. Ele fala, Senhor, eu não aguento mais de dor. Ele vai falar no finalzinho, vem por favor em meu socorro. Seja o meu fiador, Senhor. Eu não aguento mais. E o que o Senhor fez com ele? Isaías, volta lá. Estou acrescentando 15 anos à sua vida. Deus muda, irmãos. A sentença, o problema, a dívida, Deus ele vai lá e transforma. Ele muda. Ele pega o que não é dele e dá pra gente. O que é dele dá pra gente, pega o que é nosso e fica pra ele. Fala, ó, você está cheio de problema e eu estou cheio de solução. Fica com a solução que eu resolvo o seu problema. É assim que Deus faz. Parece difícil, mas para Ele é muito simples, irmãos. Parece difícil. E aí quando a gente lê esse texto assim, poxa, mas será? Não tem muita lógica a gente falar um texto desse, né? Poxa, um fiador de doenças. Isso eu acho que seria até uma nova profissão. Né? Jesus inventa profissões. Um fiador de doenças. Quem que pode ser fiador de doenças, irmãos? Mas Deus ele é maravilhoso, irmãos, porque Ele mostra que existe um fiador de doenças. Ele fala assim, ó, só existe um texto que pode expressar um fiador de doenças, irmãos. Um texto que expressa o que é um fiador de doenças. Fala assim, ó. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele foi o nosso fiador, irmãos. Por que a minha doença, a sua doença, Ele pode tomar? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz foi colocado sobre Ele. Por isso que nós somos sarados pelo Senhor. Então quando a gente vê um texto desse, fala, Senhor, mas como assim? Fiador de uma doença. Na onde que a Bíblia vai explicar isso? Está aqui, irmãos. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Só Ele pode ter esse termo. Verdadeiramente, Ele levou sobre si a minha dor, a sua dor, o nosso problema. Só Ele que podia fazer isso. Ser fiador de algo que é impagável, não tem preço. Quanto que eu vou pagar para alguém pegar a minha doença? Isso é impossível, a não ser para Cristo. Cristo é o único que pode pagar o preço pela minha enfermidade. Foi aquele que pagou o preço de uma vez por todas para que a gente pudesse ser livre, irmãos, dos nossos problemas. Ser livre das nossas enfermidades, ser livre das nossas dificuldades, das angústias. Irmãos, às vezes a gente está passando por situação, irmãos, que a gente não consegue expressar, irmãos. Tem situações que a gente não consegue abrir a boca. Tem situações que a gente fica olhando e fala, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou sair desse problema, Senhor? A onda está muito grande, a onda vai me cobrir, Senhor. Quando Pedro vai se afundando, irmão, Jesus estende as mãos e coloca ele para cima das águas. Ele falou, Senhor, socorre-me, Senhor, porque eu estou afundando. A gente tem que gritar pelo socorro do Senhor, porque Ele estende as mãos.
O Senhor é o único que pode estender as mãos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E só o Senhor pode fazer isso pela gente. A gente vai passar por situações da vida que a gente não consegue resolver com as nossas mãos. E a gente precisa de um fiador que resolva os nossos problemas. A gente precisa ter a audição aberta, irmãos, os ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, para tratar no nosso coração. Irmãos, e a gente vai terminar, eu vou fazer rápido para a gente. Eu queria trazer um testemunho aqui. E olha que interessante, irmãos. Como eu falei, já citei os textos e faltou Gênesis. Gênesis fala 2 vezes sobre fiador. Só que em Gênesis fala de fiador, irmãos, e é muito importante a gente ter esse... O que Cristo está querendo mostrar com esse texto? Porque literalmente foi as mãos do Senhor que escreveram a Bíblia, irmãos. E Ele sempre quer mostrar algo para a gente. E aí lá em Gênesis, precisa abrir, irmão, Gênesis 42 e 43, 43, 9 e 44, 32, perdão. Vai falar o seguinte, que os filhos de Jacó vão ao Egito e eles precisam de mantimento. Quando José reconhece os irmãos, o que José faz? Vocês poderiam até levar mantimento, mas tem mais algum filho, algum irmão? José nem sabia que tinha nascido Benjamim. Só que os irmãos, né, como a gente fala boca aberta, né, gosta de falar da vida, a gente gosta de falar da vida para os outros, como o rei Ezequias depois perde o reinado porque fala demais, e o povo é levado cativo à Babilônia porque ele entregou de mão beijada. Então às vezes a gente fala demais, não, porque a gente tem um filho mais novo que é o xodó do meu pai não deixa sair de perto dele, chamado Benjamim. Então José olha para eles e fala assim, pois bem, vocês precisam de alimento? Volta para a terra de vocês, traz o menino, quando o menino estiver aqui, eu dou o que vocês precisam, e vocês voltam. E aí os irmãos começam a coçar a cabeça e falam, meu Deus, e agora? Os 10 irmãos estão ali, vão morrer de fome, tá bom, vamos voltar. Pega os cavalos, volta tudo para Canaã de novo, e aí chega lá, fala, pai, Jacó, né? Pai, aconteceu um problema, a gente foi lá pegar, o Egito vai dar pra gente, o governador vai dar, eles não sabiam que era José, o governador vai dar tudo, só que ele colocou um termo, a gente precisa levar o menino. Jacó falou, não, vocês não vão levar meu filho. Pai, a gente precisa levar o menino, senão a gente morre de fome, nossos filhos, nossas esposas, todo mundo morre de fome, vamos levar o menino. Vocês não vão levar o menino. E aí aquela guerra de braço, Judá olha e fala assim, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou ser o fiador do seu filho. Eu vou dar a minha vida pelo seu filho, pai. Eu coloco a minha vida como fiador de Benjamim. E ele vai voltar, pai. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Porque se for necessário, eu morro por causa dele, pai. Mas o Senhor tem seu filho de volta. E aí ele vai para o Egito. 43, 44, 32, ele vai para o Egito, e quando chega naquela confusão, vamos levar embora, José fala, pode levar a comida. Quando eles vão sair, ele fala, o menino fica, Benjamim fica. E aí eles, não, Benjamim não pode ficar. E aí ele começa a explicar, meu pai vai morrer, porque eu fiz uma promessa, isso e aquilo. E aí ele olha para Judá, olha para José. Isso é importante a gente entender, irmãos, porque foi Judá que fez isso. E nós cremos no leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. A brilhante estrela da manhã. Tudo tem um propósito do Senhor. Judá olha para José e fala assim, não, José, você não está entendendo. Eu sou o fiador desse menino. Esse menino tem que voltar com vida para casa. Eu dou a minha vida por ele. Pode fazer o que você quiser, mas ele volta para casa. Ele tem que voltar. Eu não posso deixar ele aqui. Irmãos, e quando a gente traz para o nosso contexto, quando a gente vê Cristo olhando para Deus e falando assim, pai, eu sou o fiador daquela igreja que está lá na terra. Eu te garanto, pai, que nem que eu tenha que morrer, eu trago eles de volta para o Senhor. Eu vou trazer todos os teus filhos de volta. Nenhum deles vai se perder. Eu te garanto, pai. E foi o que ele fez. Ele deu a vida dele, irmãos, para que nós podemos ser reunidos novamente com o nosso pai. Nenhum dos filhos deixou de voltar. Porque ele deu a palavra, Senhor, eu sou fiador. Eu sou fiador. Judá vai dizer, eu não posso deixar ele aqui. Eu dou a minha vida, mas ele volta para o seu pai. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele deu a sua vida para que um dia a gente pudesse nos encontrar com o nosso pai novamente. Porque Hebreus 2 vai dizer o seguinte, que o diabo tinha esse poder. O poder de segurar as nossas vidas na mão.
Mas ele falou, eu vou pagar o preço e você vai ter que libertar eles, porque eu vou levar eles para o meu pai. Eu vou levar eles de volta, eu pago o preço. Qual que é o preço? É sangue? Então eu vou derramar o meu sangue para que eles possam ter um encontro novamente com o Pai. E é por isso que ele está esperando que a gente termine os nossos dias diante dele, irmão. Para que a gente possa ter um encontro com o nosso Pai, um encontro com o nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que pagou um preço pelas nossas vidas. O Senhor decidiu ser o fiador. O Senhor decidiu pagar o preço para que a gente pudesse encontrar. Judá vai falar, não, José, você não está entendendo, José, ele vai voltar. Não, ele não vai. José, ele vai voltar, porque eu sou o fiador dessa vida. Eu vou pagar o preço. Tira a minha vida, mas o menino volta para casa. Irmãos, nós somos aquele menino que precisamos voltar para nos encontrar com o nosso Pai. Tem um encontro marcado com o nosso Pai, irmãos. Porque foi pago o preço pelo leão da tribo de Judá. Foi pago o preço. Ele decidiu. Não foi imposto por ninguém. Ó, você é obrigado a ser o fiador de um povo que não merece a sua fiança. Ele falou, não, eu quero ser fiador deles. Porque eu quero que eles se encontrem com meu Pai. Por isso que nós somos irmãos do nosso Senhor. Porque nós somos co-herdeiro com Cristo. Porque Ele decidiu ser o nosso fiador. Decidiu pagar o preço pelas nossas vidas. Hebreus 7:22, irmãos. Ele foi feito fiador pelo Senhor. Foi feito fiador, irmãos. Irmãos, eu queria compartilhar. Já tinha falado com o pastor algumas vezes. Já há um tempo já eu tenho participado, irmãos, de um grupo que são líderes e pastores do Brasil, e tem algumas pessoas fora do Brasil também. Eu fui convidado por um pastor, amigo meu e do pastor Valdecir em comum, lá do Rio Grande do Sul, o pastor Davi Thomas. Ele é um pastor que ele é presidente da região sul do Brasil, da Missão Cristã Mundial, que é, se não for a maior, é uma das maiores agências missionárias do Brasil. Tem brasileiros espalhados literalmente em todos os países do mundo, ou praticamente todos os países, principalmente os de extrema perseguição. E a gente faz parte desse grupo e todas as quintas-feiras a gente se reúne, né? Eles, quem pode pessoalmente, eu me reúno online com eles e a gente fica numa reunião de uma hora e pouquinho. E todas as quintas-feiras eu tenho encontro com pastores que estão em países perseguidos ou que estavam e retornaram, estão no Brasil por algum período. Né? Então eu tive recentemente com o Cazaquistão, com a Namíbia, tive com a Turquia, Portugal. A gente teve alguns pastores que a gente pôde compartilhar junto. Irmãos, e a gente tem vivido algo terrível que a gente tem acompanhado. A igreja do Senhor realmente, irmãos, tem crescido de uma maneira em oculto, mas tem crescido. O Senhor tem colocado pessoas em países. Essa semana eu tive com duas pastoras que ficaram 20 anos na Turquia. Elas foram a primeira igreja evangélica, igreja cristã, na cidade de Esmirna, que a gente conhece bem pela Bíblia, a cidade de Esmirna, na Turquia. Há 20 anos atrás elas fundaram a igreja lá. E elas retornaram para o Brasil agora, ano passado, se eu não me engano. Uma é brasileira, a irmã Luizinha, e a outra, a Yoko, ela é uma japonesa que fala português muito bem, ficou 20 anos com ela na Turquia. Irmãos, e elas relataram coisas que a igreja tem passado hoje lá, que às vezes são ocultas aos nossos olhos, né? Elas relataram uma situação maravilhosa do Senhor, irmãos, que um belo dia o pastor tinha aberto a igreja, e um jovem chegou e estava conversando com um jovem na porta, e um homem da cidade que estava frequentando os cultos, que muitos fazem frequentam as igrejas de forma oculta, né? E ele estava frequentando os cultos. O pastor na porta, com o jovem conversando, ele tirou uma arma do bolso. Ele estava com uma metralhadora e com uma arma, acredito que uma arma 38 de pequeno calibre, e descarregou na cara do pastor, irmãos, na porta da igreja. Irmãos, nenhum tiro pegou no pastor. A 1,5 metros de distância, irmãos. Eu estou falando de algo real, de testemunho que eu compartilhei das irmãs. Algo real, irmãos. Nenhum tiro a 1 metro de distância pegou na cara do pastor. Irmãos, eles enfrentam isso frequentemente. Esse mesmo pastor foi evangelizado por elas há 15 anos atrás. Elas evangelizaram ele. Ele se tornou pastor. E a esposa dele também é pastora. A esposa dele, ela tinha se tornado ateu, né, ateia. Não acreditava mais em nada porque ela cresceu no islamismo. E lendo a Torá, porque as mulheres também são proibidas disso, ela sempre foi muito curiosa, lendo a Torá. Ela é pastora hoje lá na igreja de Esmirna, né? Ela lendo a Torá, ela começou a falar, poxa, eu não posso acreditar em um Deus que seja tão cruel com as mulheres. Eu não aceito um Deus desse. Um Deus desse não existe.
Ninguém pode ser tão cruel assim e ser Deus. Então, ela decidiu não acreditar mais em nada. Ela abriu mão. Só que aí uma das mulheres da igreja, da igreja das irmãs lá em Esmirna, era amiga dela e começou a falar de Jesus para ela. Quando Jesus foi apresentado, ela se tornou mais arredia ainda. Ela ficou muito nervosa com a situação, porque ela sai de um Deus islâmico, que teoricamente seria o mesmo Deus dos cristãos, e ela falou, não quero mais saber de religião. Não aguento mais, eu não acredito num Deus que maltrate tanto as mulheres, que o homem pode fazer o que quiser, e as mulheres é um lixo. Literalmente é isso na cultura deles. E aí ela compartilhando, ela falou que ela passou por problemas na infância, né? Acredito que de abusos, de algumas coisas que ela deve ter vivido. E ela não chorava desde os 3, 4 anos de idade. Ela não chorava, literalmente ela tinha problema com isso. Por nada, podia cortar um dedo dela que não saía uma lágrima. Ela tinha problemas com isso. E aí ela disse que ela foi entrar num ônibus para fazer uma viagem dentro da Turquia, era 5 horas de viagem. E de repente ela sentiu uma mão muito forte, abaixando o seu corpo, na hora que ela foi subir no ônibus. E uma voz muito forte no seu ouvido dizendo, começa a chorar agora. E ela falou que na hora que ela ouviu aquilo, ela começou a chorar, conseguiu entrar no ônibus e não parou de chorar durante 5 horas e meia de viagem. E aí ela falou que ao sair do ônibus, quando ela pisou para fora do ônibus, ela parou de chorar. Quando ela parou de chorar, ela falou que ficou muito nervosa, porque ela disse, quem pode ser tão poderoso ao ponto de me fazer chorar quando ele quer e me fazer parar quando ele quer? E aí ela foi correr para a igreja para encontrar com esse que tinha esse poder. E hoje ela é a pastora da igreja, irmãos. Hoje ela é a pastora da igreja. Então, Jesus, ele continua fazendo isso, irmãos. Elas compartilharam o testemunho de irmãs do Islã, que Jesus, elas tiveram um encontro com Jesus, sentado à beira da sua cama. Nesse nível, irmãos. Jesus sentado à beira da cama. Uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus, entrou correndo dentro da igreja e falou, meu Deus, o que está acontecendo? Quem é esse? E elas sem saber o que é. Elas falando isso para a gente. O que está acontecendo? Eu preciso saber quem é aquele que tem vestes resplandecentes. Quem é aquele que estava sentado na beira da minha cama? E ela dá a descrição de Jesus que está relatado em Apocalipse. E elas olharam para aquela mulher e falaram, esse é Jesus que deu a vida por você. E as pessoas são convertidas lá assim, irmãos. Elas falaram que Jesus tem encontro frequentemente com as pessoas lá. Frequentemente Jesus tem aparecido para as pessoas lá. Irmãos, e ela falou que um dia o Espírito Santo falou para elas, a gente vai trabalhar de uma forma diferente aqui. Porque tem que ter muita estratégia, irmãos. O governo lá é muito difícil para os cristãos, mesmo lá dizendo que tem uma liberdade de religião, mas não tem. Na realidade não tem. Então sempre muda as leis contra os cristãos lá. E aí elas falaram que um dia o Espírito Santo falou, vocês têm que ficar com a igreja aberta o dia inteiro. A igreja não pode fechar. Sempre tem que ter alguém dentro da igreja. E elas adotaram essa estratégia. Sem entender o que estava acontecendo. Porque lá também tem muitas igrejas católicas na Turquia. E aí o que acontece? Quando Jesus aparece para as pessoas que são do Islã, eles correm para as igrejas católicas, porque eles veem a cruz. Só que as igrejas católicas são fechadas durante o dia, e aí eles vão para as igrejas evangélicas. Então essa foi a estratégia do Espírito Santo. E ela falou, faz 20 anos que nós temos as igrejas abertas todos os dias, porque o Espírito Santo nos deu essa direção. E ela falou, gente, há 20 anos o Senhor tem colocado pessoas dentro da nossa igreja para falar assim, eu quero saber quem é esse homem que se apresentou a mim, falando que é Jesus. Que eles não sabem, Jesus tem se apresentado, irmãos. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele é maravilhoso. Vendo elas falar, é impossível a gente conter as lágrimas, porque é muita dedicação ao Senhor, muita dedicação. Isso é uma delas. Eu ouvi coisas da Nanímia que não dá pra gente falar aqui por causa de crianças. Coisas assim terríveis que nossos irmãos estão passando. Eu ouvi de pastores que estavam lá. Não ouvi de uma história que contaram. Não. Ouvi de pessoas que estavam lá, irmãos nossos, que estão voltando para lá agora. Eu tenho o nome, o telefone deles, se vocês quiserem. Irmãos, e a gente, eu tenho já ajudado eles, mas eles pediram encarecidamente para que a gente pudesse interceder por isso. Porque, irmãos, pastor Davi é um amado meu e do pastor Valdecir, um homem assim, um homem de Deus, irmãos, como poucos que a gente conhece no mundo, para falar a verdade é isso, como poucos que a gente conhece no mundo.
como Hebreus vai dizer, homens que o mundo não era digno de caminhar. Eu posso falar que esse é um dos homens que a gente olha e fala, Senhor, são tantos milagres e tantos testemunhos que ele tem livro escrito dos testemunhos, dos milagres que Deus faz com ele, frequentemente, milagres que um dia a gente pode compartilhar. Irmãos, e a gente está envolvido nessa obra, irmãos, e a gente está com irmãos, pastores nossos, brasileiros, que estão precisando muito de ajuda, irmãos. Muito, 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 muito de ajuda financeira. Os irmãos na Turquia, elas compartilharam com a gente, estão ligando para elas aqui no Brasil, assim, se humilhando para que elas mandem recursos, porque eles estão sendo despejados das suas casas. Pastores, pastoras, obreiros com crianças de colo, precisando de ajuda para que não sejam despejados, porque o governo turco está aumentando os impostos demais e eles estão perdendo tudo que eles têm. Por exemplo, elas compartilharam que há 2 anos atrás o aluguel que elas pagavam numa casa, um exemplo, colocando o nosso real, seria R$1.000 por mês. Hoje, em 2023, é R$14.000, irmãos. Quem pagaria aqui R$14.000 por mês de aluguel? E eles estão assim lá, irmãos. Então, assim, são necessidades extremas. Fora os outros irmãos que compartilharam, o irmão do Cazaquistão que compartilhou coisas do Cazaquistão, irmãos, que eu acredito que talvez pela internet eu não possa falar. Coisas pesadíssimas, irmãos, que nossos irmãos estão passando lá ao ponto de não poderem ser enterrados, para vocês terem ideia. Não podem ser enterrados. E esse irmão recebeu do Senhor, está indo, voltando para o Cazaquistão, ele, 3 filhos pequenos e a sua esposa. 3 filhos, irmãos. 3 filhos pequenos, brasileiros, são todos brasileiros, pastor nosso. Estão voltando para lá, para viver à beira da morte, literalmente. E Deus deu uma direção para ele, está reunindo igrejas e quem puder compartilhar para que ele possa comprar um terreno lá para poder enterrar os cristãos, irmãos. Para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia do nível. Porque todo cristão que é enterrado, eles retiram e jogam no meio da rua. Não pode ser enterrado. Porque senão eles dizem que contamina a terra se um cristão for enterrado na terra deles. Então olha o nível de perseguição que a gente está passando. Irmãos nossos que estão morrendo todos os dias. E elas estão precisando de ajuda, irmãos. Então, tem muita coisa, um dia a gente compartilha, mas quem quiser se interessar, sentir do Senhor, de falar assim, poxa, eu queria compartilhar com irmãos mesmo, que eu quero conhecer. Quero saber quem que é o pastor que está no Cazaquistão, quero saber quem é o pastor que está na Turquia, no Afeganistão, na Síria, na Índia, na Indonésia. Irmãos, na onde vocês quiserem, eu consigo colocar os irmãos com contato direto com esse pastor. Poxa, estou orando a Deus por o país tal, da lista de perseguição. Vocês me falam, irmão, quem quiser, só quem quiser, irmãos. Se for do Senhor no seu coração. Poxa, Felipe, tem um pastor lá na Etiópia, que você conhece? A gente vai achar esse pastor e a gente vai compartilhar direto com eles, irmãos, aquilo que você tiver. Porque a nossa igreja, como igreja do reino do Senhor, precisa muito, irmãos. Os nossos irmãos estão morrendo. A gente tem um Cristo que foi fiador dos nossos problemas, mas nós temos um pedaço do corpo de Cristo que tem morrido todos os dias, que tem padecido, mas de uma maneira assim horrorosa, irmãos. Eles compartilham coisas com a gente que eu fico mal, irmãos. Eu falo, Senhor, por que eu estou aqui, Senhor? Deus sabe de tudo. Tem um motivo para a gente estar ali. E o Senhor tem permitido a gente ouvir isso. Mas é coisa que dói, irmãos, porque a gente tem filhos pequenos e a gente vê o que eles fazem com os filhos dos nossos irmãos. Coisas terríveis, irmãos, que eles compartilharam com a gente. Então nós temos que ter, irmãos, o coração quebrantado e falar, Senhor, eu não posso ficar apático a isso, eu não posso ouvir falando, sabendo que o meu dinheiro eu ganho de uma maneira tão fácil, os nossos irmãos não têm o que comer. Nós precisamos, irmãos, colocar a mão na nossa consciência e falar, Senhor, eu tenho sido uma pessoa realmente que não entende o que é mordomia cristã. Senhor, eu não sei lidar com os meus bens, Senhor, eu tenho tanta coisa, enquanto tem gente que não tem nada. Irmãos, isso é real, irmãos, nós precisamos nos despertar para isso. Nós precisamos falar, Senhor, me faz entender o que está acontecendo, Senhor. Me mostra de verdade, Senhor, o que está acontecendo. Quem quiser participar das reuniões, eu consigo, irmãos, compartilhar com vocês. A gente consegue toda quinta-feira a partir das 7 horas da manhã. Quem quiser compartilhar, eu consigo. Vocês podem entrar online para ver o testemunho real de pastores e irmãos nossos que estão morrendo dia após dia, mas falam, eu vou voltar para lá. Isso é o que dói mais, irmãos. Eu vou voltar para lá. Isso é algo que é inexplicável, irmãos. O Senhor não aceita que a gente coloque a mão no arado e olhe para trás, irmãos. Quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás, irmãos. E a gente continua vivendo com essa mordomia cristã que vai ser pago um alto preço, irmãos. Nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. Hoje eu olho e falo, Senhor,
realmente eu sou um servo inútil, Senhor. Um servo imprestável, porque eu não tenho 1/3 ou um décimo, Senhor, da coragem que esses irmãos têm. 1/10, irmãos. São coisas assim que a gente pensaria 1000 vezes, de falar assim, poxa, eu vou levar minhas meninas para um lugar desse. Eles nem pensam, irmãos. Eles só vão. Um pastor falou, Deus mandou eu ir, eu nem pensei. Falei, gente, arruma as malas que a gente vai. De repente apareceu as passagens. E ele foi para o Cazaquistão, irmãos. Simples assim. Senhor, o senhor quer que eu vou? Ele falou exatamente isso. Senhor, o senhor quer que eu vou? Tá bom. Ele começou a arrumar as malas. Um irmão entrou em contato e falou, irmãos, eu estou te dando a passagem para o Cazaquistão. Ele falou, amém, Senhor, a gente vai para o Cazaquistão. É assim, irmãos. Eles não ficam brigando, Deus, para onde que eu vou? O que eu faço, Senhor? Não. Senhor, estou indo. Qual que é o caminho? E Deus vai colocando, irmãos. E Deus vai fazendo. Deus vai colocando a direção. É assim que eles agem. É assim que eles agem. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que esse preço que Jesus pagou foi por mim, foi por você, mas foi por eles também. Foi pago um alto preço pelos nossos irmãos que estão lá sofrendo, irmãos. Então eu queria que a gente pudesse orar, agradecer a Deus por essa palavra, porque Ele levou verdadeiramente sobre si as nossas dores, que o Senhor possa visitar os nossos irmãos e que o Senhor possa tocar no coração de vocês, irmãos. Tocar como igreja mesmo. Não é uma palavra que vai passar, irmãos. Não é algo para falar, tá bom, já esqueci mês que vem. Não. É um compromisso. É falar, Senhor, eu quero ter um compromisso, Senhor. Eu quero colocar isso na minha agenda, Senhor. Nem que for R$1, 2, 10, 20, 100. Irmãos, é se dispor. Eu oro só. Não é só orar, não, irmãos. Não é balela. Se for balela, não precisa nem se manifestar, irmãos. Não precisa me chamar para falar que vai orar. Só ora. Mas se for ofertar, irmãos, coloca no coração e fala, Senhor, eu vou dar daquilo que o Senhor tem me dado, Senhor. Deus jamais vai te pedir aquilo que Ele não tem te dado, irmãos. Deus jamais vai me pedir aquilo que Ele já não me deu. Então vamos dar daquilo que o Senhor tem nos dado, irmãos. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos por essa palavra, Senhor. Saber que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, Pai. Saber que o Senhor é o nosso fiador, o Senhor é aquele, Senhor, que pode nos resgatar, Senhor, das garras do diabo, porque o Senhor foi feito sacerdote eterno, Pai. Jamais um sacrifício terá que ser feito novamente, porque o Senhor pagou o preço, Senhor, sendo sacrificado uma vez por todas, Deus. Pai, nós Te louvamos por essa palavra, Senhor, que fortalece o nosso coração, Pai. Saber que o preço foi pago por Ti, Senhor. Sabemos que foi comprado por alto preço, Senhor. Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor é o fiador das nossas vidas, Pai. O Senhor é o fiador das nossas almas, Pai. Nós nos encontraremos contigo naquele grande dia, porque o Senhor decidiu pagar o preço, Pai. Oh Senhor, nós Te louvamos pelo preço que Tu pagaste por nós. Nós Te louvamos por esse preço de sangue, Senhor, porque o Senhor decidiu. O Senhor decidiu ser o nosso fiador. Nós que não merecíamos nada, Senhor. Nós que não tínhamos mérito nenhum para receber o Teu nome, Senhor. Para receber o Teu sangue, Senhor. Mas aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor nos escolher, Pai. Aprove ao Senhor escolher aos meus irmãos, Pai. Aprove ao Senhor escolher a Tua igreja que está espalhada na terra, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós clamamos a Ti pela vida dos nossos irmãos, Pai, que têm passado apuros, Senhor. Pai, que têm sido humilhados, têm sido mortos, Pai. E nós sabemos disso, Pai. Nós temos contato com os nossos irmãos, Pai, que têm sido despejados, Senhor. Pai, tem sido, Senhor, assassinado. Irmãos que têm sido presos, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Pai, para olhar, Senhor, para o sofrimento dos nossos irmãos. Para olhar para a necessidade dos nossos irmãos. Pai, desperta-nos, Deus, antes que seja tarde demais, Senhor, antes que a conta chegue, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos faça entender o real motivo da mordomia cristã, Senhor. O real motivo do que o Senhor tem nos dado, Pai. Se é pouco, se é muito, não importa, Senhor, mas o Senhor tem nos dado.
e não pode ficar parado em nossas mãos, Senhor. Nós não podemos reter aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, como se fosse nosso, para gastar em nossos prazeres, Senhor. Pai, desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Senhor, para olhar para os nossos irmãos, Senhor. Para olhar para os nossos irmãos pastores, missionários que estão no campo, Senhor. Pastores que fazem parte do nosso sangue. Pastores brasileiros que têm dado a sua vida por amor do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Pai, para a necessidade dos nossos irmãos, Pai. Faz-nos, Senhor, lembrar da necessidade dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor usou, Pai, o apóstolo Paulo em Filipenses para dizer à igreja de Filipos: que bom que vocês retornaram às práticas da doação, porque isso é uma bênção para vocês, não para mim. Pai, que nós possamos entender que o ato de dar aos nossos irmãos é uma bênção para nós, Senhor. Pai, o Senhor acrescenta algo em nós quando nós damos, Senhor. Que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Que o dar é melhor que receber. Que nós possamos, Senhor, nos dispor verdadeiramente dos nossos recursos para aqueles que não têm, Senhor. Para que essa dívida não chegue, Pai, nas nossas mãos, marcada com sangue, Senhor. Sangue dos nossos irmãos que tem escorrido, Senhor, todos os dias, Pai. Sangue dos nossos irmãos que tem escorrido todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Desperta-nos, Pai. Desperta a minha vida, Pai. Desperta, Senhor. Desperta a vida da Tua igreja, Pai. Desperta cada um dos nossos irmãos que está aqui, porque agora nós recebemos um encargo, Senhor, e cada um vai dar conta diante de Ti, com isso que recebemos hoje, Pai, com a necessidade dos nossos irmãos. Nós não estamos mais, Senhor, agora sem culpa, agora nós sabemos o que tem acontecido, nossos olhos foram abertos, Senhor, e agora nós somos culpados diante de Ti, Senhor, se não fizermos nada, Pai. Torna-nos realmente culpados, Senhor, daquilo que nós fechamos os olhos e não queremos, Senhor, agir a favor da Tua obra, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai, e nós Te agradecemos, Deus. Amém, Senhor.